Joseph tinha uma imaginação muito fértil, tá? E ele, a teologia que ele criou, a teologia Mormon, ela foi evoluindo com o passar do tempo, tá? Então, por exemplo, ao contrário daquela coisa redondinha que eu falei para você que eu acreditava que a restauração do evangelho tinha sido, né? De redondinha não teve nada. Ele inventava, ele criava, ele mentia, porque a versão, por exemplo, inclusive a teologia dele com relação à existência de Deus, ela mudou, tá? Ele falava, ele pregava que Deus era que existia só um Deus, depois era Deus e Jesus Cristo. Ele pregou a doutrina do pai Adão, que Adão era o Deus do nosso mundo. Então a teologia que ele criou, ela foi sofrendo alterações. Inclusive Alex Beam, em American Crucifixion, ele fala que Joseph, se ele pudesse, até na hora da morte, ele, no momentos antes da morte dele, ele teria falado: eu esqueci de mais uma coisa, põe isso aí, escreve isso aí. Então ele foi criando, tá? Por exemplo, eles faziam na escola dos profetas, eles faziam uma cerimônia que Alex Beam comenta e Richard Bushman também, eu estava escutando essa semana, ele também já comentou sobre essa cerimônia do lava-pés, né? Que eles faziam no tempo de Jesus Cristo. Tá. Eles faziam essa cerimônia e depois começaram a fazer cerimônia de lavar o corpo todo com uma esponja assim molhada, que hoje em dia você recebe no templo como sendo a iniciatória. É aquela ordenança que você recebe um pouco antes de quando você vai receber teus endowments, tá? Que eu já comentei com vocês que foi mudando também. Foi mudando, hoje parece que eles nem tocam mais nas partes do teu corpo que tocavam antes, porque a igreja começou a receber, começou a ser processada por assédio moral, tá? Aliás, assédio sexual. As revelações vão mudando, né? Ainda bem que o comitê de correlação é eficiente, eles realmente trabalham muito bem, tá? Só que chega para você como revelação de Deus, tá? Tudo bem. Essa cerimônia de lava-pés e dessa lavagem que faziam no corpo, eles faziam com uísque de canela na época. É, isso mesmo, não era com água, era com uísque de canela. O que Richard Bushman fala é que, tudo bem, a cerimônia de lava-pés Jesus Cristo fazia no Novo Testamento, mas essa coisa de lavar o corpo e receber os garments, ele tirou de Êxodo. Era algo que os israelitas praticavam. Se quiser dar uma olhadinha lá, dá uma olhada, tá? Dá uma estudada. Só tô te jogando umas iscas aqui para você. Risca não, uns aperitivos. Agora, se você quer ter um banquete, né? Você senta na frente do teu computador e você vai aprender tudo isso com muito mais profundidade, tá? Então tá, ele tirou do Velho Testamento. Ah, tá. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. E a cerimônia do templo, aquela que você participa hoje lá, que você vai e assiste o filme por 2 horas e tudo mais, né? Em nome de alguém, né? Porque aquilo é vicário também que você está fazendo. Primeiro você faz por você só uma vez e toda vez que você for, você recebe um nome, ou seja, você está fazendo vicariamente os endowments por aquela pessoa falecida. Tá tudo bem. Ele introduziu aquela cerimônia inspirado, sim, na maçonaria. Isso ele criou depois que ele se tornou maçom. Sobre isso nós já conversamos, tá? Só que ele colocou a criação da Terra e aquela coisa toda, né, de Adão e Eva durante para realizar aquelas cerimônias, tá? Então assim, a teologia dele ela foi sofrendo várias alterações com o passar do tempo. Ele também ele inventou, ele criou aquela história da linhagem do sacerdócio, sobre a qual nós já conversamos também. Existem vários relatos de que ninguém nunca escutou falar que João Batista veio, que Pedro, Tiago e João vieram e conferiram a ele, a Oliver Cowdery, o sacerdócio arônico, o sacerdócio de Melquisedeque. Inclusive, Oliver Cowdery fala que isso nunca aconteceu, tá? Então ele foi criando. Só que é claro, presta atenção numa coisa, você vai falar assim, tá, mas então por que Oliver Cowdery não falou nada? Amigo, quem tá na chuva é para se molhar, tá? Ele tinha uma reputação para proteger. Agora ele já estava dentro do barco, ele tinha que afundar junto com o barco. Tanto que ele foi excomungado depois porque ele criticou Joseph porque ele estava tendo um caso extraconjugal com a
com a Fanny Alger, né? O primeiro caso de adultério que veio à tona, mas tudo bem. Só que ele foi indo seguindo o fluxo, digamos assim, tá? Inclusive as 11 testemunhas do livro de Mórmon, mesma situação, eram homens de reputação, eles não podiam negar. Depois que eles assinaram a declaração que ele criou, eles não podiam negar, porque eles iam perder a reputação deles diante da comunidade. A gente vai conversar sobre isso num outro momento, tá? A doutrina do pai Adão, a coisa de que como Deus é, o homem vai ser um dia, né? E como o homem é, Deus já foi um dia. Isso veio de repente durante um discurso que ele estava dando no funeral. Esse sermão é conhecido, é muito famoso, ele é conhecido como o King Fowler Discourse, discurso do King Fowler. King Fowler era o nome do falecido. Então Joseph foi lá e começou a falar, e do nada ele veio com essas doutrinas, né, e que os homens iam poder criar mundos e aquela coisa toda. Nossa, então ficou uma coisa assim, muitas pessoas ali começaram a se afastar da igreja, pensaram, esse cara tá louco. Bom, isso foi, se eu não me engano, foi 8 meses antes da morte de Joseph, antes do assassinato dele, tá? Tudo bem. Então, assim, a restauração não foi redondinha. Se ela tivesse sido redondinha, você não teria essas cerimônias no templo, porque você não lê nenhuma passagem no Novo Testamento que Jesus Cristo usava garments. O batismo de Jesus Cristo está lá em detalhes, né? Porque presta atenção no que fala lá. Por que ele se batizou se ele nem precisava se batizar, porque ele era um ser perfeito, né? O que a gente aprendia na igreja, que eu aprendia na igreja, é porque ele precisava cumprir toda a justiça, ou seja, ele precisava ensinar pelo exemplo tudo o que ele esperava dos seguidores dele. Por que ele não entrou no templo e recebeu os endowments dele? Por que ele não se casou, não foi selado a alguém no templo? Isso não aparece em lugar nenhum no Novo Testamento. Sabe por quê, amigos? Porque isso não aconteceu. Tá? Eram cerimônias, eram ordenanças realizadas pelos israelitas. Ponto final, tá? E os rituais do templo, é só você comparar os rituais maçônicos, que é a mesma coisa não, que tem muita semelhança. Inclusive, Richard Bushman fala no livro dele que Joseph, olha só que louco, meu pai, ele falava o seguinte, que a maçonaria, na época do Velho Testamento, do Templo de Salomão, sendo que nada disso existe, tá? Porque a maçonaria surgiu muito tempo depois, tá? Até onde eu sei. Me corrija se eu estiver errada, tá bom? Mas Joseph dizia que os maçons, eles tinham o real sacerdócio. Só que eles corromperam o sacerdócio, que ele agora tinha que trazer os rituais, ele tinha que restaurar os rituais da maçonaria do jeito que deveriam ser. Tá, tudo bem. Eu até me perdi agora. Uma amiga minha, semana passada, falou, Vânia, eu vi teus vídeos, né, quando você falou quando eu falei sobre a McKenna Danson e a Savannah, né, que prestaram os testemunhos delas no púlpito e as duas foram tiradas, né, não puderam terminar o que elas tinham para falar. A minha amiga falou assim, eu aposto que, alguma coisa assim nesse sentido, eu aposto que eles vão acabar ou extinguindo as reuniões de testemunho, não vai haver mais, ou então eles vão designar, escolher a dedo algumas pessoas previamente para prestarem o testemunho nessa reunião, mas nós não vamos deixar assim aberto ao público para evitar esse tipo de coisa que tem acontecido. E eu falei para ela, eu não tinha pensado nisso, acho que você tem toda a razão. Então presta atenção. Se houver alguma mudança nas reuniões de testemunho, você já sabe de onde veio, tá? Eles vão dizer para você que foi revelação, porque profeta, né, é tudo revelação de Deus, né? Mas vai ter sido do comitê de correlação que vai falar, não, a gente está tendo muitos problemas aqui, porque presta atenção. Então é melhor mudar o estilo das reuniões de testemunho. Porque presta atenção, você só tem a liberdade de falar na igreja o que eles querem ouvir, o que você é ensinado a dizer, com os termos,
com a estrutura que eles te ensinam, que vem mastigada, engolida nos manuais. Os manuais trazem perguntas e respostas dependendo da classe que você ensina. Eu lembro que eu ensinava a escola dominical para os jovens uma época e as perguntas já vinham com as respostas. Então eu tinha que manipular os jovens para caírem naquela resposta, para colocar aquilo dentro da cabecinha deles. Então assim, aqui nos Estados Unidos já está virando moda, né? Eu citei para vocês a Savannah e a McKenna Dancer, que subiram lá e falaram de assuntos que são considerados tabus, né? Que é um absurdo uma pessoa expressar o sentimento e o pensamento dela quando esse pensamento e sentimento sai dos moldes criados por eles, né? Que no caso da Savannah, ela estava comunicando, né? Que ela, aos 12 anos de idade, ela descobriu que ela é homossexual, e a McKenna Dancer foi falar no púlpito para alertar as pessoas que o estuprador dela era um membro da ala deles, de bom, como é que fala? De boa fama, né? Você não fala isso, amigo. Reunião de testemunho não é lugar para falar isso. Mas se você quiser chegar lá e contar uma história de 10 ou 15 minutos, de como você foi abençoado porque você pagou o dízimo, de como você recebeu uma bênção do sacerdócio, a tua saúde melhorou, você não está prestando testemunho, mas você está contando histórias que confirmam e dão e endossam a teologia, a doutrina, as coisas que você precisa acreditar, que eles querem que todo mundo acredite. Agora, quando você fala algo que desafia tudo isso, ou desafia um ponto só da doutrina deles, eles vão se levantar e vão te convidar a sair do púlpito, ou como fizeram com McKenna Dancer, cada líder do sacerdócio lá, cada líder que estava no púlpito, os dois, cada um pegou num braço dela e tiraram ela do púlpito à força. Controle mental. A gente vai falar mais sobre isso, mas é muito interessante ver, né? É muito interessante ver como isso funciona. Quando a gente está de fora, a gente vê melhor. Tem um intelectual aqui que eu admiro muito. Se você conhece, talvez você tenha a sua própria opinião sobre ele, porque ele é uma figura um pouco polêmica, porque ele fala o que ele tem que falar e não manda recado. O nome dele é Sam Harris, e ele elogiou nós apóstatas, viu? Ele citou apóstatas da igreja Mormon e apóstatas do islamismo. Ele disse que nós apóstatas dessas seitas temos uma grande missão de ajudar as pessoas a abrirem os olhos e a pensarem por si mesmas e não se deixarem levar pela manipulação e controle mental. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que elogio, né? Então você que saiu da igreja, meu companheiro ou companheira apóstata, você tem que ter orgulho desse título. Eu fiquei surpresa porque eu não sabia que eles usavam esse termo para outras denominações, para outras seitas, né? Porque eu nunca escutei falar que ele é um apóstata da igreja católica, por exemplo. Eu nunca escutei esse termo, né? Pelo contrário, escuta, eu era católico, não sou mais. Ninguém fala, me afastei da igreja católica, né? Pois é, porque não existe muito peso, assim, é uma religião, né? Você não tem aquele compromisso como você tem quando você faz parte de uma seita ou de uma organização tão controladora. Então, quando Sam Harris usou o termo apóstata para definir pessoas que se libertaram do mormonismo e do islamismo, daquela parte radical, pelo menos, daquele segmento radical do islamismo, e falou da nossa missão, né? De ajudar as outras pessoas a abrirem os olhos e saírem de lá e pensarem criticamente. Ai, fiquei tão feliz, né? Então tá. Então, meu abraço hoje especial vai para você, apóstata, porque você junto comigo e junto com milhares de outros tem uma missão importante de ajudar as pessoas a agirem mais como McKenna Dancer e Savannah e abrirem o coração e fazerem o que é certo sem ter medo do protocolo e da reação que isso vai provocar dentro da comunidade da igreja. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.